Irmãos queridos, bom dia. Que as vibrações de Jesus envolvam os nossos pensamentos nesta manhã, pedindo a este querido médico de nossas almas que possa nos envolver nas melhores vibrações, erguendo a nossa esperança e continuando cada dia mais, Senhor, nos fortalecendo com a verdade. Hoje nós vamos ler as instruções dos Espíritos, os falsos profetas. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades. Ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Não vede que as folhas da figueira começam a branquear? Não vede os seus múltiplos rebentos aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo: conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, que já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são dóceis e saudáveis, direis: nada que seja puro pode provir de fonte má. É assim, meus irmãos, que deveis julgar, são as obras que deveis examinar. Se os que se dizem vestidos do poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que concilia os corações, se, em apoio das palavras, apresenta os atos, podereis então dizer: estes são realmente enviados de Deus. Desconfiai, porém, das palavras melífluas, desconfiais dos escribas e dos fariseus, que oram nas praças públicas vestidos de longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Tá? Não o Cristo, não está entre eles. Porquanto os que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, seguindo-lhe o exemplo, brandos e humildes de coração. Os que ajam com os exemplos e conselhos que prodigalizam de salvar a humanidade, que corre para a perdição e pervaga nos caminhos tortuosos, serão essencialmente modestos e humildes. De tudo que revele um átomo de orgulho, fugi, como de uma lepra contagiosa que corrompe tudo em que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho de sua grandeza ou de sua decadência. Ide, portanto, meus filhos, bem amados, caminhai sem tergiversações, sem pensamentos ocultos na rota bendita que tomastes. Ide sempre, sem temor, afastai cuidadosamente tudo o que vos possa entravar a marcha para o objetivo eterno. Viajores, só por pouco tempo, mas estarei nas trevas e nas dores das provações, se abrirdes o vosso coração a essa suave doutrina que vos vem revelar as leis eternas e satisfazer todas as aspirações de vossa alma acerca do desconhecido. Já podeis dar corpo a esses silfos ligeiros que vede passar nos vossos sonhos e que efêmeras apenas vos encantavam o espírito, sem coisa alguma dizer em vosso coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu, dando lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do novo encontro e da reunião. Agora, vós que bem desempenhado haveis tarefas, o Criador confia às suas criaturas. Nada mais tem de temer de sua justiça, pois ele é o Pai. Perdoa sempre os filhos transviados que clamam por misericórdia. Continuai
Portanto, avançai incessantemente, seja a vossa divisa a do progresso contínuo em todas as coisas, até que finalmente chegueis ao termo feliz da jornada, onde vos esperam todos os que vos precederam. Luiz Bordeaux, 1861. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos de todo o mal, que assim seja. Mestre de amor e bondade, ampare todos os nossos familiares, amigos que ora nos pedem as nossas preces, os lares dos nossos irmãos que compartilham conosco deste Evangelho, que a luz bendita do seu amor, Jesus, fecunde no coração de todos a esperança, que juntos possamos compreender esse momento tão importante em nossa vida, em que todos nós, onde estivermos, Senhor, podemos ser aquele servidor para acalmar, esclarecer, consolar, acolher e amparar o nosso irmão. Que Deus, nosso Pai, nos assista hoje e sempre. Que assim seja. Amigos, nesta hora em que estamos vivendo de transição, encontramos espíritos de toda sorte, aqueles que vieram para nos ajudar, aqueles que vieram para nos esclarecer, mas também existem aqueles que usam destes momentos, são oportunistas para trazer a todos, especialmente aqueles que são mais simples, que não têm o conhecimento da verdade, da nossa imortalidade, do espírito que somos, para nos iludir. A primeira coisa que venho convidar aos nossos irmãos é para que nós precisamos, neste momento, entrar num campo vibratório de serenidade, porque as turbulências que o planeta vive é justamente o resultado do afastamento dos ideais cristãos. E nós temos sido amparados por muitos espíritos que nos pedem força e cooperação. Os falsos profetas, eles estão em todos os lugares, trazendo palavras em nome de Jesus, anunciando tantas questões que não são verdadeiras. E nós precisamos, então, compreender o valor de cada um de nós. E que nós possamos compreender que reencarnamos para estarmos juntos neste período, para que nós pudéssemos trabalhar em prol de um esclarecimento consolador. As dores que ora nós estamos percebendo e que estamos todos participando, seja física, seja mental, espiritual, é justamente o resultado do afastamento que estes espíritos do bem não conseguiram chegar até nós, porque nós estamos com outro foco. Então, nós sabemos que a reencarnação para todos nós é um compromisso divino, que nós viemos para ajudar a estabelecer as bases fecundas da verdade no coração de tantos irmãos que ora caminham conosco. No entanto, nesse caminhar, nós temos visto muitos espíritos oportunistas trazendo aí explicações que não são reais, nos iludindo aqueles que ainda que acreditam nas suas palavras com promessas, com oferendas.
E nós precisamos entender que está na hora de nós quebrarmos tudo isso para ver que Jesus veio abrindo caminho para que nós pudéssemos compreender o reino de Deus em nossos corações. Jesus não veio com fantasia. E Jesus também bem, nós temos que entender que ele veio para nos curar. Curar como? Com o corpo? Com curas milagrosas? Não. Curar, nós estamos dizendo, é esclarecer, é amparar. Por isso que Jesus, numa das conversas dele com Simão Pedro, quando ele estava diante de vários fariseus oportunistas e que tiveram também vidas, comportamentos diferentes do dele, ele tenta falar para que, de forma apontando os erros de cada um. E Jesus diz a Pedro que ele não veio para curar os sãos. Então, se Jesus não veio para curar os sãos, ele veio para nos curar. Então, por isso que o Evangelho fala assim para nós: desconfiai, porém, das palavras melífluas, desconfiai dos escribas, dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Nós estamos vivendo este momento, amigos. Muitos templos, muitas igrejas, muitos cristãos têm se vestido de uma aparência, eu não estou dizendo vestido físico, estou falando da aparência, e trazendo palavras, ações, oratórias brilhantes, mas não tem dentro de si aquilo que o Cristo veio trazer para todos nós, que é uma doutrina ou um evangelho para nos trazer também a esperança, a regeneração pela forma de um conhecimento lúcido. Então, nós precisamos olhar, queridos irmãos, quais têm sido as nossas escolhas? Porque as escolhas nossas, elas são consequências dos caminhos que nós temos percorrido. E se hoje estamos chorando, temos dificuldades, é preciso analisar por quê. Por que que nós estamos nesse estado profundo de incompreensão, muitas vezes de revolta, especialmente a não compreensão das dificuldades do lar, a não suportando vivermos com aqueles a quem nós dizemos ou diríamos que amamos tanto, justamente porque nós estamos iludidos, mais uma vez, por palavras, por ausência de um conhecimento, por situações que nós não compreendemos ainda, relacionado às leis de causa e efeito, ação e reação, a lei do amor. Então, cabe a nós, ao espírita, analisar com mais profundidade, com mais reflexão, o que representa o Evangelho em nossa vida. Porque quando nós vamos falar do Cristo, nós estamos falando do Cristo de Deus. E esses ensinamentos precisam nos transformar. E hoje nós estamos vendo tantas pessoas que diziam ter ser espíritas, está em outras religiões, em busca de milagres, em busca de remédio, em busca de facilidades que o outro promete para todos nós. E aqui esse espírito que vem aí como dentro da equipe do Espírito de Verdade, ele nos faz um convite muito importante que a gente precisa de refletir, porque o Evangelho de Jesus não é eu estar aqui falando, é eu convidar a mim mesmo a levantar o pensamento de forma reflexiva. E ele então diz: ide, meus bens amados, caminhai sem tergiversações, sem pensamentos ocultos na rota bendita que tomastes. Ide sempre sem temor, e afastai cuidadosamente tudo que vos possa entravar a marcha
para o objetivo eterno. Esse objetivo, ele faz parte do nosso planejamento reencarnatório. Hoje nós precisamos entender que todos nós temos dentro de nós forças ativas para que nós possamos multiplicar, forças que nós muitas vezes não víamos que temos, talentos adormecidos. E a doutrina espírita, ela nos motiva a esse despertar. A doutrina espírita nos motiva a nos libertarmos. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, ponderar a verdade, porque só a verdade é que vai nos libertar. Lembrando aos irmãos que nós somos um espírito imortal e que nós não teremos aqui na Terra aquilo que nós muitas vezes almejamos por não compreendermos o que seja o bem e a felicidade. Porque o bem e a felicidade são pontos virtuosos do equilíbrio para que nós possamos vencer sem ouvir as prevaricações lá fora, sem ouvir as palavras de dogmas, de promessas, de rituais. A intimidade do espírito deve estar comungando todo dia com as leis que regem a nossa evolução. E é por isso que venho convidá-los a pensar na lei de progresso e nesse progresso contínuo que todos os dias estamos sendo convidados a modificar de dentro para fora e não de fora para dentro. Que Jesus nos abençoe e que estejamos mais atentos com todos aqueles que querem trazer para nós palavras prodigiosas, como se o reino de Deus fosse um lugar destinado a todas as pessoas que acreditam nessas palavras. O reino de Deus é um estado consciencial. Então, nós gostaríamos de que cada um de nossos irmãos, nesta hora do Evangelho, parasse um pouquinho para refletir em si mesmo, em tudo aquilo que movimenta no seu pensamento, nos seus sentimentos, pedindo a Jesus que envie para junto de nós os espíritos encarregados da reencarnação de cada um, pois não reencarnamos sozinhos, estamos sob a tutela do bem, do amor desses espíritos queridos. E que possamos, Mestre, ter força para que possamos mudar o olhar para nós mesmos. Os benfeitores possam estender as suas mãos sobre nós, fortalecendo a fé, a coragem e o bom ânimo. Mestre Jesus, médico de nossas almas, envolvei-nos nesta vibração, fluidificai a nossa água, dai-nos força e coragem para vencer as dificuldades que nós mesmos fomos criando ao longo de nossa caminhada. Que a misericórdia do vosso amor nos sustente no equilíbrio, na paz, na compreensão da luz divina do seu Evangelho. Que cada um no seu lar, nesse momento, possa abraçar aqueles que se encontram com ele, na certeza de que juntos vencerão. E é em nome de Deus que desejamos a todos, em nome do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, dias melhores, vibrações de paz e harmonia no coração. Que assim seja.